Bom dia. Bom dia. Deixa eu preparar as coisas aqui. Deixa eu apenas iniciar compartilhando tela. Quanto tempo temos, Suelen? Desculpa? Quanto tempo temos total de apresentação? 1 hora? Isso, até às 10. Tá, então temos um pouquinho menos, 55 minutos. Vamos lá, deixa eu dar uma aqui. Bom dia, pessoal, tudo bem? Deixa eu compartilhar a tela. Vamos lá, confirma para mim quando estiver aparecendo a tela, por favor. Está aparecendo. Tá, ok. Então, a talk de hoje é melhore a experiência do usuário e impulsione resultados otimizando Core Web Vitals. É um assunto bastante técnico, mas eu tentei mais simples de entender e também tem alguns insights, algumas técnicas e alguns estudos que eu fiz com clientes e com alunos para mostrar para vocês hoje sobre esse assunto. Antes de mais nada, eu preciso me apresentar. Meu nome é Daniel Paz, eu sou especialista em WordPress, estudo Core Vitals há mais de 2 anos. No caso, estamos chegando aí a 2 anos e meio que foi iniciado nessa transição. O Google passou a considerar Core Vitals como algo importante. Tá? Isso desde o início do Google. O Google PageSpeed Insights já tem há vários anos, mas nunca era tido como exigência. Tá? Eu já atuei em vários projetos, já atuei como head de uma estratégia de concursos, já trabalhei em projetos da Globo, na Telinha, Agro 2, Endeavor, Innovation. Quando estava na África do Sul, também atuava na Daymoon, Mycosa, na Endeavor. Então, tem vários projetos grandes que eu já participei. E uma coisa que eu sempre notei, sempre em projetos internacionais, era um diferencial entregar um site que tinha como característica ser acessível, ser inclusivo para pessoas deficientes visuais e também trabalhar toda a questão de performance, tempo de carregamento. Isso sempre foi uma moeda, digamos assim, no meio digital. Eu sou mentor, consultor de SEO e professor de otimização de site WordPress também. Tem uma comunidade chamada WP Lite. Nós estamos expandindo agora e entrando mais na parte de cursos de WordPress também. O primeiro curso que eu lancei foi o WP Lite, que era voltado somente à otimização de performance, acessibilidade, melhores práticas e SEO, que é o assunto que nós vamos falar na live de hoje. Vamos lá. Primeiro de tudo, pessoal, o que são Core Web Vitals? Tá? São métricas essenciais que medem experiência de usuário em um site. E essas métricas foram incluídas no Google em 2021. Tá? Elas avaliam velocidade de carregamento, capacidade de interatividade e estabilidade visual de uma página. Em resumo, são indicadores para garantir que o site seja rápido, responsivo e visualmente estável. E aí tem um ponto importante, eu gosto sempre de voltar um pouquinho no passado, tá? Por que surgiu os Core Web Vitals? Então, lá em 2010, iniciou o Google Places, tá? Então, o Google começou a indexar os locais no mapa. E nessa época também, começou lá os primeiros smartphones, tá? Então, lá em 2014, nós começamos a ter SSL, que passa a ser um fator de ranqueamento para e-commerce. E em 2015, a gente começa a ter o Mobile First Index. O que significa isso? Significa que o Google passou a indexar primeiro o site para celular. Na época de 2015, era muito comum as agências trabalharem com 2 tipos de site. Um site voltado para desktop e um site voltado para mobile. Anos de ouro. Um site que custava 10, 20, 30 mil reais para celular e depois 10, 20, 30 mil reais para desktop. Então, por conta disso, de ter essa questão, primeiro eu vou indexar o conteúdo sendo exibido para celular, depois o conteúdo para desktop, começou em 2018 o Mobile First Index a valer consideravelmente. E aqui em 2018 também surgiu o AMP. Eu acabei não colocando aqui, mas surgiu o AMP justamente por quê? Porque o site para celular era muito lento. Então, o Google tentou emplacar uma tecnologia que tornasse os sites mais rápidos quando visualizados no celular. E aí, em 2019, começou a pesquisa por voz. Ou seja,
já estamos na era dos smartphones, já precisamos ter um site mais rápido, só que aí sempre surgiu um grande problema. E que problema foi esse? As conexões. Porque, embora ainda tenha alguns locais no mundo que já tenha conexão 5G, muitos locais ainda dependem do 3G. E quando a gente fala de depender do 3G, é algo que nem é considerado Core Vitals, tá? O Core Vitals utiliza como simulação a navegação 4G. Então, em 2021, começou essa grande atualização. Pessoal, se for surgindo alguma dúvida no decorrer aqui da apresentação, vocês podem perguntar, tá? Ou a gente pode deixar dúvidas para o final também, o que for melhor, isso aí. Então, Core Vitals é só para o Google? Isso aqui é uma pergunta muito interessante, tá? Porque recentemente surgiu uma informação que o Google não gostaria que as pessoas focassem somente em Core Vitals e que isso não era um fator de classificação. Não sei se alguém chegou a ler essa publicação. Não foi muito divulgado, tá? Até porque quando lançou o Core Vitals teve um boom muito grande, muitas pessoas começaram a procurar sobre isso. E o que ocasionou no Google colocar essa nota foi porque as pessoas passaram a considerar somente isso como fator de classificação. Ou seja, deixaram de fazer o restante, quando na verdade o interessante era um conjunto. Então aqui eu trouxe alguns exemplos bem práticos de como a otimização dos Core Vitals, o tempo de carregamento, influencia para 3 diferentes nichos, tá? Então o AliExpress é um marketplace, é uma das maiores plataformas de comércio eletrônico do mundo, e ao melhorar o tempo de carregamento em 36%, no aumento de 10,5% nas conversões e de 27% nas vendas. Então dá para ter uma ideia do impacto disso. E eu tenho alguns cases atualizados também, da empresa que eu trabalho, que eu gerencio nos Estados Unidos, que nós conseguimos já, nesse primeiro semestre, um aumento em 30% nas vendas por conta da otimização de performance e da jornada do usuário durante a compra. Tá? Esse é um ponto importante. Aqui um outro caso, um caso de rede social aqui, uma rede social voltada mais para designers, o Pinterest. Ele relatou que após otimizar os Core Vitals, um aumento de 15% no engajamento dos usuários e uma redução de 40% no tempo de espera para que o conteúdo ficasse interativo. E aqui um outro nicho, eu trouxe 3 diferentes nichos para ter um comparativo, tá? O site do Washington Post, que é um dos jornais, se eu não me engano, dos Estados Unidos, dos Estados Unidos, na verdade, e um aumento de 88% nas leituras de artigos por sessão e uma diminuição de 20% na taxa de rejeição. Então, Core Vitals não vai ajudar somente na questão do ranking do Google, tá? Que é um fator de desempate, já vou falar um pouquinho mais sobre isso, como vai melhorar a experiência do usuário em si, o que impacta em um aumento de conversão, aumento de vendas. Beleza, agora eu vou trazer um assunto aqui bastante polêmico. Eu já tive uma call com o pessoal do Facebook sobre isso, e eles confirmaram o que muitas pessoas especulavam, tá? Vamos lá, eu quero fazer uma suposição aqui que é o seguinte: imagina que você está investindo R$1.000 em anúncios, e desses R$1.000 você está obtendo 100 cliques, ou seja, o custo por clique é de R$10. Porém, apenas 20 pessoas visualizaram o site, e dessas 20, apenas 2 realizaram a compra. Para muitas empresas, o resultado pode ser até aceitável, dependendo do ticket, dependendo do valor do produto, tá? Mas imagina se fosse possível dobrar ou até triplicar essa taxa de conversão sem precisar investir mais. Se você anunciar no Google, pode ainda aumentar a quantidade de cliques sem aumentar o investimento, tá? Porque o custo por clique está totalmente relacionado a uma métrica chamada índice de qualidade de página, tá? Então, um site de alto desempenho, com carregamento rápido e com boa capacidade de resposta, ele vai ter um índice de qualidade de página mais alto. Isso significa melhor experiência do usuário, maior engajamento, menor taxa de rejeição e maior chance de conversões. E, além disso, quanto melhor o índice de qualidade de página, menor o custo por clique do nosso CPC. Vocês devem estar se perguntando, tá, mas eu não faço anúncio no Google, eu faço anúncio no Facebook. Pois é, o Facebook também tem isso, tá? Então, se você aumenta a quantidade de cliques,
você também consegue aumentar seu resultado sem aumentar o investimento. E por que isso? Porque no Facebook tem uma outra métrica chamada Connect Rate, que é uma métrica que mede a taxa de sucesso, conexão entre o navegador do usuário e o servidor do site. Para simplificar isso aqui, tá? Quanto mais rápido o site abrir, maior é a chance da pessoa ficar para entender a sua mensagem, ser impactada por essa mensagem e converter. Então, quanto pior for o Connect Rate, mais pessoas estão abandonando o teu site, porém, você já pagou por essas pessoas. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que a pessoa já pagou, já se interessou, mas não teve paciência de esperar teu site carregar e simplesmente foi embora. É uma pessoa que tu não vai conseguir, pode até conseguir impactar no remarketing, mas se a experiência dela foi tão ruim a primeira vez, que a chance de conseguir converter essa pessoa é muito menor. Tá? Então, uma baixa taxa de Connect Rate vai resultar em atraso no carregamento de página e frustração do usuário. Isso aqui impacta diretamente nas vendas. Então, para começar a falar de Core Vitals, tá? Eu vou falar de estabilidade visual. Vou explicar para vocês o que é o famoso CLS e como que a gente pode fazer para resolver esse problema também. Cada uma das coisas que eu vou elencar aqui tem a solução, tá? Então, fica tranquilo quanto a isso. Vamos lá. Então, como você se sentiria navegando neste site? Vamos supor que eu vou clicar no menu, tá? Opa, o menu sumiu. Apareceu um banner agora. Agora eu vou clicar no banner. Agora o banner foi para a direita. Isso aqui é um exemplo bem grotesco, mas isso aqui é um caso real, tá? O site The Verge, antes da atualização de Core Vitals, ele era assim. Então, a pessoa ia clicar num objeto, ia clicar em um local e simplesmente se movia da tela completamente, o usuário não conseguia mais se achar aonde que ele estava. E esse aqui é uma revista bem famosa. Então, essa é uma das métricas de maior peso, tá, na validação, e ela tem justamente a ver com a movimentação dos elementos na página. Então, por exemplo, quando você tem um banner que aparece do nada, quando você tem um anúncio, quando você tem até um banner de LGPD, tá? Tem que ser pensado como vai ser colocado esse banner para não causar esse tipo de movimentação dos elementos, para não atrapalhar o usuário quando ele for executar uma ação no site. Essa é a parte mais importante. Então, como a gente resolve o problema do CLS, tá? Basicamente, precisa ajustar os tamanhos dos elementos, tá? Eles não podem ultrapassar o tamanho da tela e precisa certificar que eles tenham largura e altura fixa, para não acontecer desse elemento causar uma movimentação na página. Porque toda vez que eu tenho uma movimentação na página, eu vou movimentar provavelmente um botão de ação ou algo que o usuário possa interagir. Na hora que ele vai interagir, se esse elemento se moveu, isso vai ser calculado e vai gerar uma nota ruim de CLS, tá? Depois eu tenho um slide aqui específico onde eu falo qual é que é o peso de cada uma dessas métricas. Que aqui a gente está abordando somente sobre performance nesse primeiro momento. Embora a estabilidade visual não tenha a ver diretamente com performance, vocês vão perceber isso ao estudar esse assunto, que tem muitas coisas dentro de performance que não tem a ver com performance, tem muitas coisas dentro de acessibilidade que não tem a ver com acessibilidade, tem mais a ver com SEO, mas todas as coisas são válidas, são importantes e vão gerar um resultado no final. Tá? Aqui, eu trouxe um exemplo do que se faz para resolver esse problema de CLS em sites que têm conteúdo dinâmico. Então, o próprio LinkedIn, o próprio Twitter, Facebook, quando a página está carregando, o que você percebe? Eles colocam um skeleton, basicamente uma estrutura de blocos com a cor, com o tamanho exato onde vai carregar o elemento. Você não sabe se é um texto, se é uma imagem, o que vai carregar ali, mas você sabe que alguma coisa vai carregar ali. Então, você já dá uma experiência para o usuário de que vai carregar algo nessa proporção aqui, e se você for clicar em qualquer parte dessa área, não vai ter nenhum tipo de frustração, porque já está tudo pré-definido, tá? Então, isso aqui tem a ver com o CLS. Por que eu estou falando sobre CLS? Porque é um dos principais motivos para não conseguir a validação. Então, depois a gente vai falar agora um pouquinho mais sobre os outros dois motivos, tá? Bom,
Performance, tempo de carregamento, impressão do maior conteúdo visível, tá? O famoso LCP. Aqui eu vou começar com umas métricas um pouquinho mais complexas, mas eu vou explicar cada uma delas também. Beleza. Para explicar o FCP, tá? Primeira coisa que eu quero que vocês entendam. Essas métricas são diferentes para computador e celular, tá? Então, no celular, o teu LCP vai ser uma coisa, no computador ele vai ser outra. Porque o tamanho da tela muda. Mas, basicamente, o FCP é a primeira coisa que seu site imprimiu. Pode ser um texto, pode ser uma imagem, pode ser texto e imagens, pode ser o site completo, dependendo da estratégia que você utilizou. Mas essa primeira impressão de conteúdo é o FCP. E a última impressão de conteúdo, dessa primeira dobra de conteúdo, é o LCP. Tá? E aqui é a mesma coisa no celular. O que muda? Que no computador vai ter uma largura maior e uma altura maior também. No celular vai ter uma largura menor. Apesar, tá, é mais difícil otimizar o LCP para celular do que para desktop. Só que se você otimiza para celular, você já tem um excelente resultado para desktop. Já vou explicar o motivo disso, tá? Vamos lá. Então, como é que a gente melhora o LCP? Aqui vai entrar algumas dicas que eu trouxe para vocês, tá? Quem trabalha como web designer, trabalha com uma agência, até mesmo gestor de tráfego, é interessante fazer essas otimizações, porque vai melhorar o resultado do tráfego, vai melhorar o resultado do SEO, vai melhorar a experiência do usuário. Então, só tem a ganhar com isso, tá? São regrinhas que eu utilizo no dia a dia. Então, não utilizar mais do que 3 fontes. Quando eu falo 3 fontes, são 3 arquivos de fonte. Vamos supor que eu peguei a Roboto e eu tenho lá o peso 400, 600 e 800. Se eu utilizar esses 3 pesos, eu já utilizei 3 fontes. Tá? Um problema que eu vejo muito grave em projetos, eu cheguei a pegar projetos com 20 fontes diferentes. Cada fonte vai ter um tamanho de arquivo, tá? Em média, são 20 KB. Vamos supor que você tenha 20 fontes. São 600 KB para carregar essa página. São 600 KB que vai reduzir a conexão do usuário, da banda de usuário, tá? Da banda de internet do usuário. São 600 KB que vai precisar baixar o navegador para poder renderizar o site. E até baixar esses arquivos, por mais que seja rápido, tá? Vai gerar um atraso no carregamento da página. Então, utilizar essas regrinhas aqui, não utilizar imagens maiores que 100K, evitar a biblioteca de ícones, utilizar sempre SVG, sempre subir vídeos no YouTube, eu vou falar o porquê. Cuidar com o tamanho das imagens e fazer o teste de performance é o melhor caminho para conseguir melhorar o LCP. Tá? Eu tenho alguns slides aqui, pessoal, slides não, exemplos que eu quero mostrar para vocês, mas eu vou deixar por final para conseguir seguir a apresentação, tá? Aí em seguida eu já mostro ferramentas, eu já mostro como é que a gente coleta esses dados, quais são as diferenças. Então vamos lá. Dicas avançadas, tá? Carregue instantaneamente tudo que for essencial para a experiência do usuário. E atrase o carregamento de tudo que não é essencial. Aqui vai entrar técnicas como lazy load, atraso de execução de JavaScript e CSS assíncrono. E eu trouxe aqui uma breve explicação de cada uma delas, mas eu não consegui ir muito a fundo dentro disso aqui, porque senão ia ficar muito técnico, tá? É um assunto bastante interessante. Então, o que é o lazy load, tá? Vamos supor que nós temos aqui uma tela e essa primeira parte aqui está exibindo e essa segunda parte não está. Faz sentido eu chamar essas imagens que ainda não estão exibindo na tela? Então, eu gosto de trabalhar essa parte de como que eu vou definir o que é importante e o que pode ser atrasado com perguntas, tá? Então, o conteúdo visível precisa estar sempre pré-carregado, entregar a melhor experiência possível aos usuários. Se o conteúdo não está visível, não tem necessidade de carregá-lo, porque isso vai melhorar o tempo de carregamento da página por completo. Depois disso, tá? Eu vou falar sobre a melhor técnica de todas, que é o atraso de JavaScript. Principalmente para quem faz site com WordPress ou trabalha com site WordPress.
Faz sentido eu carregar script de um vídeo que ainda não está visível na tela? Faz sentido eu carregar um banner, sendo que esse só carrega no rodapé? Faz sentido carregar scripts e estilos de um carrossel, levando em consideração que ele ainda não aparece na tela? Faz sentido atrasar o tempo de carregamento da página por conta do pixel do Facebook ou Google? Então, tudo isso aqui que eu estou colocando como perguntas são coisas que podem ser feitas, tá? Então, primeiro de tudo, eu identifico o que está no LCP. E aqui está uma questão de design e que funciona muito bem. Eu vejo muitas agências fazerem sites e, muitas vezes, o próprio design não afeta só no tempo de carregamento, mas na conversão também, tá? Um exemplo muito simples. A empresa tem 5 produtos. Tem um dos produtos que vende mais, mas tem 5 produtos, tá? O que acontece geralmente? As pessoas vêm e colocam um slideshow aqui nessa primeira tela, passando os 5 produtos, tá? O que seria mais interessante? Bom, primeiro de tudo, isso vai gerar um tempo de carregamento de página maior, tá? Segundo, quantos usuários clicam para ir para o próximo produto? Já se fizeram essa pergunta? Na grande maioria das vezes, ninguém clica, tá? É só para bonito mesmo e é só um dono do site que gosta. Tem algumas verdades que eu vou falar também durante a apresentação. Então, o que é mais interessante? É mais interessante fazer uma headline chamativa, tá? Uma mensagem que busque destacar o produto principal, o produto que mais vende, apresentar esse produto e depois, no decorrer do site, você apresenta os outros. Não precisa ser um slideshow na primeira dobra. Isso vai melhorar o tempo de carregamento e vai melhorar a conversão também. Você está dando destaque porque é principal. Tá? Depois, se eu tenho carrossel, se eu tenho slideshow, se eu tenho vídeo, é sempre interessante colocar abaixo da primeira dobra. Porque aí tem plugins de otimização que vão carregar isso conforme o usuário navega no site. E aí está um dos grandes segredos para conseguir uma excelente performance, mesmo tendo vídeo, mesmo tendo carrossel, mesmo tendo anúncio na página. Tá? É não exibir esse tipo de conteúdo que pode bloquear o tempo de renderização na primeira dobra. Esse é o segredo. Tá? Agora, vídeo, por exemplo. Qual é que é o comportamento do vídeo? Tá? O que o usuário vai fazer? Ele vai clicar para dar play no vídeo, certo? Quando ele clica para dar play no vídeo, vai carregar alguns scripts e vai começar a tocar o vídeo. Existe uma outra técnica que eu ensino também, que é o quê? Você pode colocar uma capa do vídeo, com uma imagem dizendo, olha, clique aqui para assistir. E quando você clicar no vídeo, aí então ele faz o carregamento de todos aqueles scripts. Por padrão, quando você simplesmente coloca aquele vídeo do YouTube, o que ele faz? Se a pessoa clicou para dar play no vídeo ou não, os scripts do YouTube estão sendo carregados na página. Independente se a pessoa vai assistir o vídeo ou não vai. Então, é interessante carregar isso somente quando a pessoa for assistir o vídeo. Tá? Então, aqui tem uma outra estratégia. E aí, entra uma questão muito importante. Tá? Quais são as diferenças dos dados? Vou mostrar para vocês uma pesquisa rápida. Eu vou sair agora um pouquinho para mostrar para vocês qual é que é a diferença de laboratório e CRUDS. Tá? Então, vamos lá. Eu vou voltar aqui, deixa eu ver se eu consigo. Esse aqui é o relatório de experiência do usuário, tá? Desse site aqui, superviral.com.br. Aqui, o que a gente consegue ver? Primeiro de tudo, a gente consegue ver que quando a performance está ruim, tá? Tá bom para enxergar, pessoal? Precisa que eu desmude a tela um pouquinho ou tá legal? Tá tranquilo? Tá tranquilo, pode seguir. Beleza. Então, o que acontece? Quando eu tenho uma experiência ruim, tá? Vocês podem ver que o tráfego também está ruim, tá? Quando eu começo a melhorar, vocês podem ver que o tráfego começa a melhorar também, tá? Tem uma relação tênue entre entregar uma boa experiência e o tráfego. Então, olha só, 97, passa 4.000. Aí, do nada, aconteceu uma mudança no site e caiu. Você pode ver que aqui, ó, a experiência do usuário começou a cair, então começou a diminuir também o tráfego. E aqui começou a subir o tráfego de novo. Vocês podem ver que ele tem uma variação, mas quanto melhor for a experiência,
mais ele oscila para cima, digamos assim. Ele cresce aqui a experiência. E não está 100% adequado, tá? 99,5%. O que é isso aqui? Isso aqui são os dados reais, tá? Então, isso aqui são os dados coletados pelo Google Chrome e todos os navegadores baseados no Chrome. Isso é uma coisa importante. Por exemplo, o Safari não contabiliza em Core Vitals, porque ele não é baseado no Chrome. Mas o Chromium, sim. O Edge, sim. O Google Chrome também. Então, o Brave também. Tudo que for baseado no Google Chrome vai coletar dados. E esses dados é o que o Google leva em consideração, tá? E aí um ponto importante. Não é só celular. Desktop também, tá? E no desktop acontece a mesma coisa. A gente tem variação no tráfego. Quanto melhor for a experiência, melhor também as impressões dos resultados na busca, tá? Isso aqui são dados de campo. Isso aqui é o que vai gerar resultado para o teu cliente. E por que eu estou entrando nesse assunto justamente agora? Porque muitas vezes o teu site, na parte de laboratório, ele pode estar 100% em tudo, tá? Mas para o teu usuário pode não estar 100%. E aí não vai adiantar de nada. Vai ser somente uma nota bonitinha, tá? Vou mostrar isso na prática. Então, o que acontece? Aqui eu tenho um relatório, tá, de laboratório. E tem uma diferença muito grande entre o relatório de laboratório e um relatório aqui do PageSpeed Insights, que vocês fazem o teste provavelmente, tá? Aqui no PageSpeed tem uma diferença muito grande que muitas pessoas nunca se atentaram. É feita uma simulação, tá? Então, esse teste de laboratório, ele é simulado e é utilizando uma conexão 4G nos Estados Unidos, tá? Isso aqui é muito importante de falar para vocês, utilizando um Motorola G4, tá? Moto G4, que tem aqui uma resolução de tela de 412 por 823. Essas informações estão aqui, na cara do gol. E é importante saber isso aqui, por quê? Isso aqui é a média que o Google considera hoje como o equipamento mais simples que precisa ter a melhor experiência, tá? Então, o Motorola Moto G4 seria o equipamento mais simples que tu precisa ter o teu site carregando incrivelmente rápido. No Lighthouse tem informações a mais, tá? No Lighthouse eu tenho, por exemplo, aqui, quanto tempo ele demora para carregar no 3G. Só encontrar onde está essa informação. Que aqui é os dados de laboratório, tá? Vou procurar aqui com 3G. Ou atualizou e não tem mais, provavelmente. Mas tinha aqui o 3G, não é mais nem considerado 3G, tá? Uma coisa importante, o Lighthouse ele muda, ele está na versão 10 agora, e teve algumas métricas no decorrer do caminho dos Core Vitals que foram removidas, tá? Então tem mudanças no decorrer do tempo. Inclusive aqui mesmo no relatório de experiência, quando a gente vê em principais métricas da web, tem uma informação aqui em cima, ó. Em março de 2024, o INP vai substituir o FID como parte dos Core Vitals. Tá? Essa outra métrica eu já falo para vocês sobre como é que significa, o que é, mas ela tem a ver com se o usuário interagiu com o teu site, ele precisa responder imediatamente. Não pode ter nenhum tipo de atraso. Beleza? Vamos lá. E aí o que acontece, pessoal? Depois eu vou mostrar ferramentas também, mas tem meios de coletar esses dados aqui, tá? Aqui, esses dados aqui, antes do Google reprovar o teu site, tá? Eu tenho uma situação de um site que eu estou trabalhando, dando consultoria, vou mostrar rapidamente para vocês, que é o Conexão NFS. Podem ver aqui, ó, não há URLs boas no celular e 78,1% no computador. Está em um processo de consultoria ainda. Qual é que é a diferença disso? Tá? O Google entende que quando tu começa a melhorar a experiência, tu está focando nos usuários e ele começa a entregar mais resultados. E o motivo disso é o seguinte, tu sai de uma posição ruim, ou seja, mais do que 4 segundos de tempo de carregamento, e tu passa a precisa melhorar, que é nosso segundo estágio. O Google entendendo que tu saiu do ruim, tu precisa melhorar, ele já começa a imprimir mais resultados, tá? Então, esse site aqui já está com 18.302 cliques na web. Ele já começou a entregar resultado para esse cliente, mesmo sem estar 100% adequado.
Então, só o fato de eu começar a mudar, eu quero melhorar, o Google já entende isso como uma coisa boa para o usuário e ele entende, olha, eu preciso imprimir mais resultado, eles estão focando em melhorar. Tá? Então, nem sempre chegar tudo em 100% de um dia para o outro é o melhor caminho. Tá? Dependendo do site, se é muito grande, é interessante mostrar para o Google por etapas. Então, tem alguns processos que eu faço de otimização que duram 2 a 3 meses. E justamente para dar esse boom nas pesquisas. Beleza? E aí tem um ponto importante, ó, mais de 4 segundos. Ruim. E aqui já foi solicitada a validação. Tá? Então, ele já está rolando a validação. Agora tem que aguardar, tá? Aqui a validação iniciada. Beleza. Falando disso, vamos voltar então lá nos dados. Então, laboratórios são dados simulados, CRUX são os dados reais. Tá? Esses dados reais você consegue lá no Google Search Console. Beleza. Então, eu tenho aqui um exemplo já, laboratório, tá? E CRUX. E aí tem um ponto importante. O CRUX, ele é uma média. E o que significa isso? Significa que muitas vezes a página em si que você está testando em laboratório, ela pode não estar 100%. Mas se todas as páginas que os usuários estão acessando, ou seja, as de maior tráfego, estão acima de 75% em todas as métricas, o site vai ser aprovado. Então, tudo vai depender de qual é que é o volume de tráfego que tem e quais são as páginas principais. Tá? Muitas vezes eu tive que escolher uma ou duas páginas e remover da indexação, porque não fazia sentido para a estratégia de SEO e não fazia sentido otimizar aquela página. Vou dar um exemplo para vocês. Carrinho e checkout. Não faz sentido indexar esse tipo de conteúdo. Página de categoria. Dependendo da estratégia, não faz sentido indexar. Então, aqui eu trouxe um pouquinho dos exemplos de dados laboratório e CRUX. E aí, Google Search Console, trouxe aqui também. E, pessoal, o que acontece, tá? Como eu falei para vocês, tem esse boom aqui das impressões. Então, esse site está com 14.520.308 cliques. Tá? Os resultados de pesquisa 100% orgânico. E aí, como testar? Bom, eu falei ali do Google Search Console já, o PageSpeed Insights. Vou falar também outras 3 ferramentas aqui. E a última, ela é para quem está trabalhando com clientes grandes. Tá? Então, o Lighthouse, eu utilizo muito essa ferramenta aqui que vocês viram. É uma extensão do Google Chrome. Tá? Tá aqui, depois eu posso ver para passar o link para vocês lá no grupo da Brad. Eu tenho também o Debug Bear, que é uma ferramenta que coleta dados de laboratório e dados de campo em tempo real. Então, ele vai coletar da API do Google, eu vou conseguir saber qual está sendo a experiência real dos usuários. E tem um tempo de validação, tá? São de 15 a 28 dias. Eu tenho o Web Page Test, que é essa ferramenta aqui. Eu consigo, tem também a extensão do Google, tá? E essa ferramenta aqui é interessante. Por quê? Esse Lighthouse eu preciso instalar no Chrome, tá? E ele vai fazer um teste com base na minha localização. Então, aqui nesse caso, eu estou testando de Florianópolis. Nesse teste aqui, eu preciso escolher uma localização para testar. Então, se eu colocar aqui Lighthouse, as opções que ele me dá é Virgínia, Estados Unidos, Califórnia, Brasil, Irlanda, Alemanha, Índia, Singapura, Japão, Taiwan e Austrália. Tá? No caso do teste Brasil, ele utiliza América São Paulo. Então, pode ter uma variação do meu teste utilizando o WebPage Test por conta dele. Estou em Florianópolis e eu vou testar o meu site em São Paulo. Tá? Então, o teste de laboratório, eu prefiro essa extensão, porque ela vai me trazer mais dados reais de como está carregando o meu site na minha região. Tá? E aí, essa ferramenta aqui vai nos dar os dados coletados de como está a experiência dos usuários em si. E ele também tem os dados de laboratório aqui dentro. Tá? Essa ferramenta aqui é paga, o Debug Bear. Se eu não me engano, é $25 por mês, é uma coisa assim. Tem uma ferramenta um pouco mais complexa e um pouco mais cara também, mas para projetos grandes faz toda a diferença. Qual é que é a diferença do Debug Bear para o Run Vision? Tá? Primeiro de tudo, o Debug Bear, ele coleta os dados
que o Google já coletou, ok? Então, ele vai se conectar com a API do Google, coletar os dados que o Google já tem e vai combinar com os dados de laboratório. Run Vision, essa ferramenta aqui, que eu não sei se vocês já ouviram falar ou não, ela é mais complexa. Por quê? Porque ela vai fazer um trabalho de coletar esses dados de Core Web Vitals dentro do seu site. Digamos assim, imagina que agora não é mais o Chrome que está coletando, é o Run Vision que está coletando. Então, você vai conseguir coletar os dados de experiência do usuário dentro do seu próprio site sem envolver o Google. Só que essa ferramenta aqui é cara. Mas vale o investimento, tá? Essa ferramenta aqui nós estamos falando de 85 euros por mês para um domínio, tá? Mas para um site grande faz total sentido. Você consegue também rastrear os competidores, no caso, os concorrentes, para saber como que eles estão, porque como eu falei para vocês lá no começo, o Core Web Vitals é um fator que ajuda muito na classificação, mas principalmente na competição, tá? Se eu tenho mesma autoridade, digamos assim, se eu tenho um conteúdo tão bom quanto o meu concorrente, mas o meu conteúdo está entregando uma experiência melhor, o Google vai priorizar o meu conteúdo em relação ao meu concorrente. Então, essa ferramenta aqui, ela entra como um game changer, mudança de jogo aqui, para quem está trabalhando com clientes maiores. Beleza? Então, de ferramentas é isso, pessoal. Acho que eu comentei todas aqui, só para dar uma olhadinha. Tem o Speed Vitals também, tá? Que eu não coloquei na lista, mas é o speedvitals.com. Também vai fazer um teste de Core Vitals, tá? Também tem as regiões aqui. E mobile e desktop. Por que eu não mencionei GTmetrix aqui? E provavelmente é o mais conhecido, tá? Porque o GTmetrix só vai permitir fazer teste de celular na sua versão paga. Na versão gratuita ele não permite. Esse foi o motivo de eu não incluir ele na lista. Beleza? Vamos lá, vamos continuar então. Então, calculadora, pessoal. Como é que é feito essa calculadora? Eu coloquei até um QR Code na tela aqui, se vocês quiserem conhecer a ferramenta depois. Porque, por exemplo, Daniel, meu site está com 80 de performance, eu não sei como melhorar. Você vai conseguir olhar cada métrica isolada e o peso que cada uma delas tem. Por exemplo, o RCP é o que tem menor peso. O Speed Index é o que tem menor peso. O que tem o maior peso aqui é o LCP e o CLS. Tá? E faltou uma métrica aqui, que é o TBT, que é o Total Blocking Time. Tá aqui, ó. Então, o Total Blocking Time tem 30%, tá? Acabei esquecendo de colocar aqui. Falha minha, desculpa, pessoal. Mas quem está aqui, já estou explicando. O Total Blocking Time, se eu tiver qualquer tipo de bloqueio na exibição do conteúdo, porque tem algum JavaScript carregando, tem algum pixel, tem alguma coisa que o usuário ainda não consegue clicar, ainda não consegue interagir com o site. Tá? Então, esse é o que tem maior peso, que é o Total Blocking Time. Deveria estar aqui, acabou passando no slide. Então, essa ferramenta aqui vai te mostrar qual é que é o peso de cada uma delas, e você vai mexendo nessa ferramenta. Vou mostrar em tempo real para vocês como é que funciona, tá? Então, por exemplo, eu estou com 99 aqui. O que eu faço para chegar em 100%? Eu tenho aqui essa opção, ver calculadora. Aqui na calculadora, eu tenho aqui, ó, 99. O que eu preciso mexer aqui para chegar em 100%? Olha só que interessante. Se eu reduzir o meu blocking time de 66 para 0, eu chego em 100%. Tá? Agora, se eu aumentar meu total blocking time para 900, eu já não estou mais nem em 90. Por mais que eu tenha todas as métricas dentro do que o Google pede, o nosso total blocking time está fora, totalmente fora. Então, ele já baixou aqui a pontuação. Eu não gosto de focar em pontuação, tá, pessoal? Mais em peso da página e tempo de carregamento. Mas, para saber como que está sendo calculada essa nota, essa é a ferramenta ideal. Beleza, vamos lá. Então, Core Vitals, como negócio, como gerar recorrência, tá? Isso é um ponto importante. Isso aqui é principalmente para quem trabalha com clientes médio, pequeno e grande porte, tá? Então, para todo mundo. O que você pode fazer? Segredo da educação contínua, tá?
E para isso, monitorar é essencial. Então, todo projeto vai ter novos textos, novas imagens, novos recursos, vai instalar um plugin novo, vai instalar um recurso novo, vai testar. Ter um acompanhamento é essencial. Por quê? Cada vez que o site for reprovado, é de 15 a 28 dias para o Google reavaliar o caso. Tá? O que isso quer dizer? Significa que é uma estratégia de SEO, que muitas vezes é a longo prazo, tá? Vamos supor que aconteceu 2 quedas durante 6 meses. São 2 meses praticamente perdidos. Tá? Então, otimização contínua é o segredo. Não adianta só deixar tudo 100%, deixar na mão do cliente e depois estourar a bomba. Tá? O bom é acompanhar e saber se aquela otimização continua funcionando, se está dando resultado, quais são as posições na busca, e se tratando de SEO, todo o projeto é a longo prazo, mas otimizar os Core Vitals é curto prazo. Por que eu estou falando isso? Tá? Eu trabalho com muitos especialistas de SEO, de conteúdo principalmente, e todos eles começam arrumando a casa primeiro. Tá? Então, antes de qualquer estratégia de SEO, antes de eu criar tópicos de autoridade, antes de eu criar post pillar, antes de eu fazer qualquer tipo de estratégia, eu preciso deixar o meu site 100% adequado. Com as tags corretas, com a semântica correta, com as palavras-chave corretas, evitar o uso de muitas vezes a mesma palavra-chave, de sinônimos, mas eu também preciso ter tempo de carregamento, estabilidade visual e não gerar nenhum tipo de frustração para o usuário. Depois eu começo a pensar em SEO. Então, muitos grandes especialistas da área entram em contato comigo, Daniel, o que eu faço agora, cara? Estou com esse problema aqui. Muitas vezes eu nem cobro para dar esse feedback, tá? Deveria, mas eu gosto de ajudar. Então, às vezes eu acabo nem cobrando, porque eu acredito muito na parceria também e no crescimento em comunidade, tá? Vamos lá. Você deve estar se perguntando, por que eu não falei sobre acessibilidade, melhores práticas e SEO? Pessoal, eu vou falar um pouquinho sobre isso, tá? Mas eu vou deixar para vocês um link na tela para baixar esse e-book aqui. Porque esse e-book aqui são 75 páginas falando sobre esse assunto dessa live. Então, imagina o seguinte, eu abordei performance nessa live, tá? Tem mais 70 páginas sobre outros assuntos dentro desse e-book aqui que você pode baixar através do link, tá? Mas eu vou falar sobre 2 coisinhas básicas sobre acessibilidade e que vocês precisam fazer hoje, tá? Vamos lá. Primeira delas, aqui nessa página, eu tenho um botão, tá? Se eu colocasse a cor desse botão como branco, deixa eu inspecionar aqui, só para fazer esse teste rápido, o que é as 2 principais coisas de acessibilidade que você precisa ter em mente, tá? Principal delas, cor de fundo em relação à cor de texto, tá? Se eu pegar esse botão aqui e eu colocar aqui uma cor branca, por exemplo, eu já não tenho contraste suficiente, tá? Para pessoas com mais de 40 anos, já vai ser difícil de ler isso aqui. Para mim já é difícil. Eu tenho 31 anos hoje, tá? Já é difícil de ler. Por quê? Está muito próximo à cor. Outra situação muito comum, eu coloco aqui uma cor bem clarinha de fundo, eu preciso ter sempre uma cor com mais contraste. E aí tem uma métrica que é o seguinte, Contrast Ratio W3C, se eu não me engano. Esse aqui. Então, tem uma escala de cores, tá? O ideal para Core Vitals é um Contrast Ratio de 7, tá? Aqui está dizendo qual é os tipos de contraste, só um pouquinho, tem uma calculadora, Contrast Checker, aqui. Então, aqui, ó, 8,59. Agora, se eu pegar aqui uma cor de fundo cinza, e eu coloco aqui uma cor de texto, uma cor de fundo branca, um textinho cinza clarinho, ó. Isso aqui é muito comum quando você quer colocar aquele botão desabilitado, tá? Só que isso aqui causa um problema. 1,45 de contraste. Então, isso aqui já ia apitar na questão de acessibilidade do Core Vitals. E a outra coisa, que é extremamente simples, mas a maioria não faz, é o quê? Deixa eu pegar um outro site aqui como exemplo.
Vou pegar aqui a conexão NFM, tá? Olha só, inspecionar uma imagem. Isso aqui é extremamente simples, tá? E aqui, deixa eu ver aqui. Aqui essa imagem que está sem, tá? Não ter a tag out. O que significa não ter essa tag out? Tá? Isso aqui é algo que dá para corrigir e é muito fácil de corrigir. Eu não estou descrevendo do que se trata essa imagem para uma pessoa que tem deficiência visual. Então, quando a gente fala de core value, a gente está falando de inclusão também. Isso é extremamente importante. Eu falo, olha, aqui tem profissionais, contadores que estão em busca de uma solução de nota fiscal ou profissionais da empresa. Eu vou explicar do que se trata aquela imagem e agora eu vou deixar um bônus para vocês, tá? Você também pode utilizar esse texto para ajudar no ranking do site. Então, você pode utilizar a palavra-chave dentro dessa descrição. Mas, é claro, o foco precisa ser explicar o que tem na imagem. Mas você também pode usar a palavra-chave para ajudar a indexar. O Google só lê texto. O robô do Google só lê texto. Quem coleta os dados de Core Vitals é o navegador. Vamos lá. Então, pessoal, para fechar a apresentação, quem tiver interesse, contatos profissionais, todas nas minhas redes sociais, em danielpaz.pro, e eu tenho uma comunidade chamada Comunidade WP Lite, onde eu tenho cursos de WordPress, performance, cursos de diversos plugins de otimização, e também o curso WP Lite, que é um curso focado em otimização de Core Web Vitals para quem trabalha com WordPress. Eu também presto consultoria e mentoria, mas aí não é só para WordPress, tá? Independente da tecnologia, eu consigo ajudar vocês a chegar na validação do Google Search Console. E é claro, para quem é associado da Abrad, utilize o cupom ABRADIANO para obter um desconto especial. Só vai saber quanto que é quando entrar no link lá, que está aqui no QR Code. Estamos a tempo? 9h52? Tempo para perguntas, então. Bom dia, aqui é o Paulo da própria Abrad. Acho que é muita informação, a gente está assimilando ainda para poder elaborar algumas dúvidas, acho que a lista é grande. Mas muito obrigado aqui pelo conteúdo, eu acredito que tenha ajudado bastante aqui a todo mundo a assimilar essas novas técnicas aqui. Legal, legal. Eu acho que uma questão, a gente já está acostumado a oferecer esse serviço de SEO. Como é que você oferece esse serviço para o mercado? Porque é um termo ainda não tão divulgado, né, não tão conhecido. Como é que você promove isso para as empresas entenderem e contratarem esse tipo de serviço? Sinceramente, tá? Hoje, as empresas me procuram quando já estão com a dor. Então, precisa ter um trabalho de conscientização. Por que eu estou falando isso? Quem me procura hoje? Daniel, eu tinha 15 mil acessos por mês, meu site caiu do nada. Core Vitals tem impacto nisso? Tem. Não é somente Core Vitals, mas é parte do problema. Tá? Então, o que acontece? Por que Core Vitals dá resultado? Quando a gente fala de Core Vitals, pessoal, olhando aqui o Lighthouse, o que acontece? Eu tenho aqui performance, eu tenho aqui acessibilidade, eu tenho aqui melhores práticas, eu tenho aqui SEO. Por que dá resultado em curto prazo? Primeiro ponto, isso é uma coisa que eu gosto de explicar para o cliente. Quando a gente fala de SEO, a gente está falando do básico, tá? A página não está bloqueada para indexar, eu tenho aqui a estrutura de dados é válida, eu tenho um documento, tem um título, o documento tem uma metadescrição, os links são navegáveis, os links têm uma descrição, eu tenho um robots.txt válido, as imagens têm atributo alt. Então, o que está querendo dizer isso aqui? Isso aqui é uma coisa que eu uso para negociação com o cliente. Significa que o básico de SEO está dentro dessa otimização. Tudo que vier depois é avançado, mas eu preciso ter o básico para estar sendo avançado. Então, quando eu falo de melhores práticas, eu estou falando da qualidade do site. Porque ele fala sobre o quê? Não utilizar a biblioteca que tenha vulnerabilidade, ter um tipo válido de HTML,
não ter nenhum tipo de problema de segurança no site, está utilizando certificado HTTPS. Então, isso aqui é coisas básicas, mas que englobam e faz parte do fator de classificação. Depois, quando eu olho em melhores práticas, é justamente a parte de segurança aqui, depois eu tenho acessibilidade. Acessibilidade, de novo, o que eu tenho? Por exemplo, tá? Aqui eu tenho um errinho. Ó, heading elements não estão na ordem sequencial correta. O que significa isso aqui? O meu conteúdo não está estruturado da forma correta semanticamente. Ou seja, fica difícil para o robô entender qual é que é a ordem que ele deve seguir dos conteúdos e fica difícil para uma pessoa que tem deficiência visual, que está usando o controle assistivo, também compreender qual é que é a ordem correta de leitura. Então, eu adequando isso aqui, eu estou melhorando a autoridade do meu site, eu estou respondendo as perguntas dos usuários em contexto, e eu estou melhorando também a estrutura do meu conteúdo. Ou seja, eu tenho mais um resultado de SEO aqui. E aí, por último, se eu melhoro o tempo de carregamento, eu não estou falando somente em SEO, mas eu estou falando em experiência do usuário, eu estou falando em aumentar a conversão, aumentar as vendas. Eu tive um case de um cliente que faturava 30 mil reais por mês com e-commerce. Só que o processo de compra, o que é o processo de compra? Botar o produto no carrinho, ir até o checkout, finalizar a compra. Demorava 30 segundos. Nós reduzimos todo esse processo para 15 segundos. Tá? O que aconteceu? Um aumento do faturamento de 30 para 70 mil reais no primeiro mês, 80 mil no segundo e 120 mil reais no terceiro. Então, muitas vezes o problema existe, mas ele não é conhecido. Então, eu acho não, na verdade, precisa entrar a conscientização. Essa parte precisa entrar como SEO técnico. Respondi a pergunta, Paulo? Sim, sim. É um trabalho ali ininterrupto, né, e homeopático de conscientização de mercado, de fato. Acho que temos uma pergunta técnica aqui desculpe, no chat. A Isaías Lima está perguntando se ela gostaria de saber como faz para atrasar o JavaScript. Tá, vamos lá. Atraso de JavaScript, tá? Existe uma coisa importante, deixa eu compartilhar a tela rapidinho, que é o seguinte. O atraso de JavaScript pode gerar um outro problema, tá? Tem vários plugins no mercado que fazem isso. O que eu mais gosto, ele é pago, tá? E ele tem dentro da minha comunidade também, que é o Perf Matters. É esse plugin aqui. Mas tem também o Lightspeed Cache e tem o WP Rocket. Eles fazem isso. O que é o atraso de JavaScript? Eu não vou executar o JavaScript até que essa primeira parte de conteúdo carregue. Tá? Essa é a estratégia. Só que aí tem um ponto importante. Se tiver um menu, se tiver um slideshow, se tiver qualquer elemento interativo, você precisa garantir que esse elemento continue funcionando. Tá? Esse que é o segredo. Mas esse plugin aqui, na minha opinião, é o melhor de todos. Eu já testei vários plugins. O Perf Matters é, sem dúvida nenhuma, o melhor de todos. E tem um treinamento completo sobre ele. O outro plugin mais conhecido é o WP Rocket. Tá? É esse plugin aqui. Que ele também é um plugin de cache. Ele não é só otimização, ele é cache também. É mais conhecido. Tá? Mas não entrega um resultado tão bom quanto o Perf Matters. E aí tem também o Lightspeed Cache. Ele é um plugin de cache e de otimização que também faz a mesma coisa. A diferença é a forma como eles trabalham. Tá? Eu prefiro o Perf Matters porque ele tem um sistema que, por exemplo, o menu, o slide, todos os elementos que estão na primeira dobra continuam sem atraso. Então, ele atrasa o JavaScript, que não é essencial para o usuário, mas ele mantém a funcionalidade do site. Essa é a grande diferença. Isso é para o WordPress, tá? Quando a gente fala de outros tipos de projeto, aí exige a necessidade de codificação. Para quem é técnico, eu vou explicar como é que é feito, tá? A gente muda o formato do script, de JavaScript para outra coisa, e depois que a página carrega completamente, nós voltamos a JavaScript para forçar a execução. É dessa forma que é feito. Eu já fiz para portais da UOL e do IG também esse trabalho, tá? Que não era um WordPress. Mas, quando é WordPress, tudo fica mais fácil porque tem os plugins para nos ajudar. Mais dúvidas, pessoal? Estamos chegando aí 10 horas já.
Acho que é isso, né? As pessoas aqui. Você colocou o seu link para e-mail e tudo mais? Isso, é danielpaz.pro. Lá vai ter todas as redes sociais e todos os links ali. Ótimo. Ok. Acho que a Sueli pode compartilhar esse material que você apresentou com os associados, inclusive o link aqui da gravação para quem não conseguiu acompanhar presencialmente, ao vivo aqui, e com esses links para as pessoas assistirem após e tirarem dúvidas com você. Pode ser? Perfeito. Agradeço a oportunidade. E, pessoal, todo o grupo lá da Abrad Nacional. Então, se tiverem qualquer dúvida também, podem perguntar lá no grupo. Perfeito. Obrigado. Uma última coisa só para finalizar. Quem tiver interessado em baixar os e-books, tá? Eu tenho alguns e-books de conteúdo. É danielpaz.pro/links. Posso mandar o link para vocês depois? Que aí tem todos os e-books, inclusive esse que eu mencionei durante a apresentação. Muito bem. Super obrigado. Bom dia para todo mundo. Muito obrigado, pessoal. Sucesso para todos nós. Grande abraço.